Capítulo 42, 2, Sons sem palavras. Logo antes da conferência, Sua Alteza estava fumando Gaia. Gaia é um item de preferência pessoal dele, similar aos charutos. Já que comparado aos charutos, eles são mais fáceis de se inebriar e não têm propriedades viciantes, ele é incrivelmente caro. O preço de mercado dele é altíssimo. Sua Alteza gostava deste elegante item de luxo. Sua Alteza não o apreciava sozinho, mas também arrastava a senhorita Laura de Farnese junto e ambos arruinavam suas vidas em união. Hoje também, ao entrar no quarto, testemunhei os dois se comportando como um par de minhocas se contorcendo no chão. Era um grande espetáculo. Parecia até que um bando de arruaceiros drogados demonstraria mais moderação do que esses dois. Eu me aproximei de Sua Alteza e dei um tapa na sua bochecha. Lord Dantalian. Por favor, recobre seus sentidos. Sua Alteza olhou para mim com os olhos vazios. Mademoiselle Madame. A reunião acontecerá daqui 2 horas. 40 lordes demônios comparecerão. É a noite de Valpurgis. Vossa Alteza planeja passar vergonha durante esta ocasião também. Bonjour. Isso era errado. Deixando Sua Alteza de lado, me aproximei da senhorita de Farnese. Assim que me aproximei, a senhorita Farnese se levantou abruptamente. E então por que exatamente ela esticou seus braços horizontalmente? Por um momento eu fiquei sem palavras ao testemunhar este comportamento bizarro. Senhorita. O que você está fazendo agora? Esta jovem senhorita é uma árvore. Uma árvore. Porque eu sou uma árvore, eu não posso responder sua pergunta. As árvores não falam. Ela estava um pouco louca. Eu refleti por um instante se eu portaria, com este meu corpo plebeu, a honra de ser a primeira pessoa na história a se comunicar com uma planta. Independentemente disso, parecia ser muito mais fácil de se conversar com a senhorita do que com Sua Alteza. Ter que escolher entre um homem que voltou a ser um bebê e uma garota que se transformou em uma planta humana. Era o cúmulo das escolhas. Quando exatamente você se intoxicou? Mas esta jovem senhorita não está intoxicada, não é? Claro que não. Então eu vou mudar a pergunta. Quando vocês começaram a fumar? Esta é uma questão bastante inescrupulosa. A senhorita Farnese assentiu balançando a cabeça com seu rosto sem emoções. Esta senhorita também tem uma pergunta. Você pode respondê-la. Sim, desde que não seja uma pergunta sobre a polinização das árvores, porque, de repente, está tão claro do lado de fora da janela. Antes estava obviamente escuro. Isto é bastante estranho. Parece que o sol enlouqueceu. A coisa que enlouqueceu não foi o sol, foi você. Minha cabeça está doendo. Parece que os dois passaram a noite toda fumando Gaia. Quando havia apenas Sua Alteza, eu conseguia manter as regras da casa estritas, mas depois que a senhorita de Farnese se intrometeu, tudo ficou bagunçado. Ele continuou ensinando hábitos prejudiciais à senhorita, e ela aceitou tudo de braços abertos. Era como um passarinho cutucando o bico da sua mãe para receber alimento. De hábitos alcoólicos, hábitos de sono, hábitos de fumo, a senhorita se tornou uma cópia perfeita de Sua Alteza. É divertido, parece com criar uma irmãzinha, foi o que Sua Alteza disse sobre isto. Sinceramente, eu realmente considero uma sorte que o Lord Dantalian não possui nenhum parente. Se por um acaso, ele tivesse filhos, então o mundo acabaria neste dia. Isso não foi uma piada. Senhorita de Farnese. Se Sua Alteza decidir fazer algo imprudente, então você não deve acompanhá-lo em suas palhaçadas. O estopim de uma guerra está se aproximando, e a senhorita terá que tomar conta do poder militar e disciplinar os soldados de Sua Alteza. Que soldados confiariam e seguiriam uma general que se droga desde jovem? Você é estranha. Esta jovem senhorita é uma árvore, então como ela conseguiria gerenciar os soldados? Ela não era uma árvore, mas sim uma cigarra. Me deixando de lado, Sua Alteza e a senhorita estavam conversando. Bonjour, bonjour. Mamãe. Charbadabadô.
Miriam, Mirim e por fim, os dois atingiram o ponto em que criaram a sua própria língua. Diante de meus olhos estava a cena do nascimento de uma nova língua. Mas que maravilhoso! Era tão fenomenal que nenhuma palavra conseguia sair da minha boca. Especialmente porque a senhorita estava agarrada à minha coxa e estava babando. Era uma bela visão. A face da senhorita de Farnese parecia ser perfeitamente normal, mas o ecossistema que havia dentro da sua cabeça era simplesmente um mistério. O seu rosto era desprovido de emoções e sua voz não apresentava tons. Era difícil adivinhar o seu humor. Apesar de que, de fato, eu também não tinha expressões faciais, no meu caso, eu descartei a minha psique, enquanto ela nunca teve uma psique. Jogar fora sua mente é algo feito por livre e espontânea vontade, então neste caso ainda resta um pouco do seu coração. Entretanto, é impossível discutir sobre uma psique que desde o princípio nunca existiu. Eu olhei para os olhos da senhorita, que eram tão verdes quanto as árvores no verão, por um bom tempo. Não havia absolutamente nada nos olhos dela. Para entender outra pessoa, você precisa utilizar as emoções distribuídas esparsamente em seus olhos para cruzar para o outro lado e entrar na mente dela. Não havia um fragmento de emoção sequer nos olhos dela que eu pudesse utilizar para entrar. Eu não conseguia enxergar o outro lado. Não tinha como identificar a distância, era como se estivesse olhando bem de perto um grande fundo branco. O que Sua Alteza Dantalha havia descoberto naquele fundo desolado, com o que ele planejava preenchê-lo, e como ele planejava colori-lo, eu não conseguia compreender suas intenções, mesmo sendo a sua amante. Um pouquinho. Será que devo testá-la um pouquinho? Eu examinei os movimentos de Sua Alteza. Sua respiração estava tenra. Muito provavelmente ele não acordaria tão cedo. Desviando meu olhar para longe de Sua Alteza, eu falei: Senhorita, eu tenho uma pergunta. Você se importaria em respondê-la? Uma cigarra não faz perguntas, ela só responde continuamente durante o verão. Uma cigarra responde quando é questionada e banhada pela luz do verão, mas esta jovem não tem certeza se estamos no verão agora. Min. Que tipo de pessoa era sua mãe? Minha mãe era uma escrava. Laura de Farnese respondeu imediatamente. Ela viveu como uma escrava e deu à luz a esta jovem depois de ser estuprada. No dia em que esta jovem nasceu, minha mãe foi assassinada. Foi um assassinato secreto. Não há nenhum registro ou lembranças, então esta jovem senhorita não sabe nada além disto. A senhorita inclinou a cabeça. A minha resposta satisfez apropriadamente a pergunta da irmã Zona Lápis. Sim, era uma mentira. A reação que eu queria era algo um pouco mais intensa. Com a intenção de sugar o mísero punhado sequer de água subterrânea do poço seco que era a mente dela, eu questionei mais. Talvez você tenha sido abusada por causa do status inferior da sua mãe. Sim. Abusaram muito de mim. Devem ter acontecido muitas provocaçõezinhas. Eu estou curiosa para saber como eles te assediavam. Tudo bem eu perguntar. Ah, eram coisas triviais. Eles me davam comida em que tinham escarrado, eles me davam água com piolhos ou moscas dentro. Apesar disto, não tiveram muitos dias em que eu fiquei faminta ou desidratada, então eu estava muito feliz. Que maus tratos você se lembra mais? A garota segurou a respiração por um momento. Neste momento em que ela parou de respirar, eu descobri uma brecha em que conseguiria me infiltrar. Contudo, eu não me apressei. Não importa como que, eu não tinha o hábito de ser apressada. Se a pessoa vai colher uma flor na estrada, então você precisa se aproximar dela andando lentamente. Para onde você escapava quando queria fugir dos abusos? A biblioteca era um prédio anexo à mansão. A biblioteca, é mesmo? Ouvi dizer que você aprecia livros de história. O cheiro dos livros de papel é realmente agradável. Eu também gosto de me manter próxima do aroma dos livros que não foram maculados pelas mãos alheias. Esta jovem senhorita, também, aprecia o cheiro de um genuíno livro de capa dura aberto. Já que a biblioteca era em um prédio separado, a quantidade de pessoas lá deveria ser bem escassa.
Fugir para uma área em que as pessoas raramente iam é uma decisão apropriada. Mas eles ainda iam atrás de você, não é mesmo? Provavelmente houveram muitas vezes em que eles simplesmente deixavam você em paz caso fugisse, mas também houveram dias em que eles não a deixavam. Se eles te soltassem então estaria tudo bem, mas eles te perseguiam incessantemente até o fim. Primeiro até o corredor, então depois até o seu quarto lentamente, um passo, outro passo, um de cada vez. Eles invadiram o seu território de pouco em pouco. Seus ombros tremeram levemente. Eu a peguei. E finalmente até a biblioteca. Eles devem ter prometido não incomodar naquele local. Mas que terríveis. Então eles também invadiram a biblioteca.